Especialmente a este webinar em português. Portanto, hoje temos participantes tanto do Brasil quanto de Portugal. O nosso tema de hoje é sobre o lançamento da nova versão do software 13R3 e deve durar por volta de 1 hora, mais ou menos. Eu sou a Cecília, responsável pelo marketing do Brasil, e gostaria de apresentar os meus colegas, o Alexander, o Alex, responsável pelas vendas no Brasil. Olá. O Ben, responsável pelos negócios em nuvem e locação. Oi. E o Victor, nosso espanhol, responsável pela equipe de vendas Ibéria. Como muitos de vocês já sabem, a nova versão 13R3 já está disponível para todos. E o que nós gostaríamos de apresentar neste webinar são as inovações que essa nova versão traz para a nossa plataforma de comunicação e trabalho colaborativo MyApps. Então, os destaques giram em torno, mais ou menos, dos seguintes temas: novos Soft Phone App e Phone App, conectores para outras soluções de conferência, como Teams, Zoom, etc., reuniões virtuais e videoconferências, autenticação via OAuth2, aplicativos de terceiros e App Store, e muito mais. Como vocês já foram avisados, os microfones de vocês estão desativados e assim permanecerão até o final deste webinar. Por gentileza, perguntas, comentários ou algum feedback que vocês queiram nos dar, por favor, envie para o e-mail webinar@inovafone.com. Este webinar está sendo gravado e em breve estará disponível para vocês na plataforma YouTube. Então, tenham todos um ótimo webinar. Alex, a bola é sua. Obrigado, Cecília. Então, seja bem-vindo ao nosso sala de estar, né? Então, a versão 13R3, eu acho que é um grande passo em frente para estabelecer o MyApps ainda como o ambiente de trabalho universal, né? Então, o que você acha, Bernd? Eu amo a 13R3. Para mim, ela oferece ainda mais possibilidades de uso, ainda mais flexibilidade, 1000 formas de aplicar. Então, eu estou mais do que contente com essa versão. Então, a minha primeira pergunta, né, para vocês é o que já utiliza a nova versão? Então, pode responder sim ou não. Não tem tantas opções. Não tem talvez. Tá bom. Tá bom. Então, podemos fechar. E, Cecília, o que é o resultado? Nosso resultado agora é muito bom. 86% sim, já utilizam. E 13% ainda não. Uau! Mas isso é bom, isso é bom. Mas eu espero depois desse webinar, né? Todo mundo vai usar a nova versão, instalar imediatamente. Então, especificamente o softphone, né? Isso, com certeza. É show de bola mesmo. Então, vamos começar com agora. Vamos começar vamos dar uma olhada do nosso cliente, do nosso MyApps. Isso é a plataforma de marketing, né? Estamos usando nessa plataforma, normalmente eu prefiro mostrar os nossos clientes do MyApps pessoalmente, para mostrar, né, o nosso trabalho dia a dia, mas nesse webinar, né, com proteção de lei de proteção de dados e tudo isso, então vamos usar essa PBX, essa plataforma de marketing, né? Então tá. Ao primeiro, inicialmente, vamos dar uma olhada no funcionamento
que faz parte dos dois assuntos principais, os dois blocos principais que a gente vamos falar hoje. Aqui, o nosso botãozinho encaminhamentos de chamadas offline em MyApps. Então, faz parte, claro, do softphone de um lado e do outro, né, também da presença. Então, caso você esqueça de configurar a sua desvio de chamadas quando você está em férias, né? Sem problema, você só pode ativar esse botão, né, como padrão, e você pode ver aqui também fala de offline ou não, bem fácil. Então, mais alguma coisa nova aqui com Contacts? Todo mundo já conhece esse ambiente, mas esse botãozinho aqui, o mais, aqui pode criar, depois editar ou excluir seus contatos. Então, ao primeiro você vai escolher o seu diretório onde você quer salvar o contato novo, né? Aqui pode ser também um diretório privado, né? Personal Contacts. Então, podemos fazer uma coisa assim e um sobrenome bem especial. Ok? E AMPC. Ok? Então, e depois podemos salvar o contato. E isso eu acho que é bem interessante porque esses diretórios, né, você pode administrar no Contacts Admin App e pode liberar os diretórios para só uma pessoa só, para um grupo e para todo mundo, né? Mas isso é uma funcionalidade meio pequena, mas muito bem para o uso de dia a dia, né? Para as empresas, para o cliente final. Então, acima desse botãozinho, tem mais um aqui. Eu fiz um pin. O que significa? Eu fixei com esse pin o Contacts App aqui na barra de tarefas do MyApps, né? Então, o que significa? Quando eu cerro o Contacts App, ainda fica aqui. Então, isso também é muito bom, né? Facilita o uso dia a dia do MyApps como plataforma de trabalho universal, né? Porque agora, e Bernd vai falar nisso também, agora a gente tem bastantes apps também dos terceiros, né? E então assim é necessário de ter mais uma ferramenta para organizar o seu trabalho, né? Então, vamos dar uma olhada. Mas o que é isso? Aqui, ao lado do Contacts App, tem o do Apps de perfil, né? Tem esse quadrado aqui. Isso é o Apps Focus. Né? Falamos, né, do interface, né, de usuários, né, do uso do dia a dia. Então, eu vou tirar o meu app do softphone dentro aqui, e assim eu defini esse app como o meu app principal para o uso do MyApps. O que significa isso? Isso significa que quando eu abro o MyApps de novo, vai iniciar o softphone app vai abrir imediatamente como o meu app principal.
E também, por exemplo, né, quando eu vou para o Contacts App e vou cerrar isso, sempre vai voltar para o app Softphone. E isso é bem interessante, porque isso você pode definir isso também por dispositivo que você usa, né? Por exemplo, no meu celular, como eu uso o MyApps no celular? E principalmente eu uso como dispositivo para telefonia, né? Por isso, ainda mais fácil para mim facilita as coisas, né? Eu definir o Softphone App como App Focus, no App Focus. Por exemplo, no meu computador, eu tenho um app de terceiros que é chamado To Do, né? Então, eu sei todas as coisas que eu esqueci no dia anterior. Então, ok, mas estamos aqui no App Softphone, o primeiro bloco principal, né, do nosso webinar, e tem bastante coisa nova, né? Então, aqui já tem 4 opções aqui. Aqui eu posso ver os meus favoritos e o status, presença, tudo isso. Tem a minha história de chamadas. E aqui, bem legal, tem as minhas encaminhadas. Desvios. Obrigado, Cecília. Os meus desvios, né? E isso é muito útil também. Por exemplo, né? Quando eu volto das férias, né? Eu sempre estou em férias, mas quando eu volto das férias, né? E eu não estou recebendo nenhuma chamada, eu posso ver, sim, é porque eu ainda tenho, por exemplo, um desvio configurado. Aqui, você pode ver esse ponto em azul, né? Então, eu já sei, um desvio está configurado. E também, né, um fio do busca. Então, aqui também fala, aqui, call diversion, desvio. Então, vamos usar o Softphone, na verdade, né? Vamos chamar quem vamos chamar? A Júlia. Só um momentinho. Bent. Eu sou a Júlia agora? Sim, por favor. Por favor, você. seja a Júlia. Então, não, tá? Não precisa mudar a voz, não, né? Não. Opa. Agora, a Júlia está disponível. Obrigado, Okay. Bent. De nada. Então, tá? Vamos chamar. Sim, agora sim. Tá. Então, você já, né? Dentro da imagem, você tá vendo esse painel de controle para toda coisa, né? Então, a gente tem exibições diferentes. Por exemplo, Bernd, eu gosto desse ponto de vista, mas vamos vamos mudar um pouco. Como assim? Desculpa. Agora. Isso é mais, por muita gente, é mais útil, né? De ter isso, os 2 vídeos ao lado, né? Tem aqui também todo o controle do telefone, pode estacionar a chamada, transferir a chamada usando o DTMF. Aqui, muito interessante, né? Não só porque você pode controlar o seu mídia, mas também por causa desse botão aqui. Pode ativar a gravação de áudio no Softphone. Isso é a novidade. E fazendo isso muito facilmente. E agora você está vendo, né, esse sinal aqui. Então, eu vou informar a Júlia. Júlia, você está, a nossa chamada está... Gravado? O áudio está sendo gravado, então vou ter que fazer o cabelo, né? Então,
E o que é bem interessante disso é que essa gravação está funcionando no cada dispositivo onde eu estou usando o softphone. O que significa isso? Né? Isso pode usar também para gravar as conferências, né? O Bernd vai mostrar depois como você pode usar o softphone nas conferências. E também, isso é bem interessante para mim, também no meu celular, quando eu estou ligando com o meu MyApp Softphone, né? Então, você pode, hoje em dia, por muitos clientes finais, isso é muito, muito interessante. Então, ok? Mais uma coisa é ainda a flexibilidade. Eu já mostrei um pouco como trabalhar com o client. E, por exemplo, na Innovafone tem uma Elite com muitas telas disponíveis para eles. Comigo, eu só estou trabalhando com uma tela só, né? Quantas telas? Sim, máximo, um colega meu tem até 3 telas, né? Sim. Eu tenho apenas 2 telas, né? 2? Elite. Não, mas o que eu só quero mostrar é que muitas vezes para mim, normalmente eu estou trabalhando, na maioria das vezes, eu estou trabalhando assim, né? E ainda posso fazer todo o trabalho, sei lá. Então, Deve ser muito útil no seu no seu celular, né? Uma tela muito grande. Isso. Mas quando, por exemplo, estou compartilhando, ou alguém está compartilhando a tela, eu estou desacoplando a tela assim, e eu tenho aqui eu tenho aqui, eu posso ver, né, tudo o que está acontecendo na chamada, e ainda aqui eu tenho a minha tecla o painel de controle, né? Poderia iniciar também ainda uma outra chamada e poderíamos criar uma conferência a 3, né? Isso seja possível. Aqui, né, como pode ver, o que acontecendo na PABX agora. Tá bom. E mais alguma coisinha interessante que esse softphone, pelo menos com áudio, está funcionando também a partir da nova versão, também nos ambientes de terminal server, como Citrix, por exemplo, né? Isso também é possível agora. Então, eu já prometi bastante que o Bernd vai falar mais das conferências, então tá? Vamos lá. Tá, muito obrigado, Júlia. E agora vamos dar uma olhada nas conferências. Desculpa só. Para mais tarde, vamos retornar. E aqui. Obrigado pelo mouse, Alex. Pois é, então, outro salto quântico do 13R3 é o aplicativo de conferência, o nosso Conference App. Então, vamos dar uma olhada rápida nos destaques desse aplicativo. Então, os grandes destaques, o que eu vejo, talvez tenha até mais, é uma solução onde se pode integrar reuniões online híbridas. Se pode integrar participantes internas e externas. Se pode permitir reuniões agendadas, assim como reuniões espontâneas.
a possibilidade de instalação ou equipamento em nuvem ou em loco, ou até também uma forma híbrida de ambas as soluções. Se pode ter o controle, se pode verificar quem está dentro, quem quer entrar, se pode ativar e desativar o microfone, e tudo isso se faz em um só aplicativo. Então, se tem um só aplicativo para controlar tudo isso. E não posso esquecer que também temos criptografia de ponta a ponta nesse aplicativo. Então, de fato, é muita técnica, muitas ferramentas integrado nesse só aplicativo. Antes de entrar agora na apresentação do aplicativo, gostaria de dar mais uma visão, o que a gente queria atingir com esse aplicativo. Então, o aplicativo foi criado como uma ferramenta que permite a integração de conferências virtuais em um workflow o mais natural possível. Ou seja, eu vou dar um exemplo, né? Quando você vai circular por uma empresa, você vai circular pelos corredores, passando por uma sala de reuniões e você vai eventualmente vendo quais são as pessoas que estão dentro e eventualmente vai ser necessário, vai ser bom você entrar na reunião e interagir, dar a sua parte nessa reunião. Então, isso é um espírito que a gente gostaria de levar ao app. Então, o app em si permite justamente isso. E agora eu vou mudar, aí vou precisar do teclado para isso mesmo. Aí eu vou mudar para a nossa apresentação, se dá tudo certo. Aqui, ó. Vamos fechar essa coisa aqui. E vou aumentar um pouco, né? Então, isso seja a minha tela principal. E aqui nesses símbolos azuis, aí a gente vê as várias salas de reuniões que eu achei importante para mim colocar na minha tela principal. E aqui eu vejo que em uma sala tem um batch count em cima, né? Tá alguma coisa acontecendo nessa sala. Então, do meu ponto, tanto faz onde eu estou, do meu ponto de trabalho, eu consigo entrar naquela sala e ver o que está acontecendo lá. E aí eu tenho uma pessoa que está dentro da sala e com facilidade eu consigo, se for necessário, entrar e interagir com aquela pessoa. Ou seja, eu consigo, assim, com qualquer dispositivo que foi eventualmente selecionado como? Vai usar o novo softphone. O novo softphone, pronto. Então, através do novo softphone, eu consigo, então, automaticamente entrar nessa conferência e posso interagir com facilidade com essas pessoas. Mas outra opção de fazer isso, então vou voltar agora nesse Conference App. O Conference App aí em cima me oferece várias opções, né? Uma opção que é bastante útil, a quantidade, uma lista de participantes e tal. E esse botão aí eu amo, porque esse botão oferece várias opções para convidar pessoas externas a essa videoconferência. Aqui tem um link constante e aqui embaixo eu consigo definir data e horário de uma reunião, pode ser no futuro, e posso criar um link dinâmico, justamente para essa data e horário para que as pessoas podem participar nesse link. E, no mesmo tempo, eu consigo aqui criar, isso mesmo, criar um convite automaticamente para essa sala, ou seja, consigo com facilidade convidar outras pessoas. Interessante aqui é que eu não preciso nenhum plugin para meu sistema de e-mail. Então, isso funciona de qualquer aplicativo de um computador de Windows ou de qualquer dispositivo móvel. Então, não.
Bom, e aqui então tem os dois links, tem um link fixo, um link dinâmico, e clicando aqui no link dinâmico, eu recebo uma tela que nem essa, onde eu posso selecionar os meus dispositivos de áudio, de vídeo, consigo colocar meu nome e simplesmente entrar na conferência. Você não precisa instalar nenhum plugin. Estava chegando a esse ponto agora, Alex. Então, isso já funciona através de um browser. Para isso, a pessoa convidada para participar de uma reunião simplesmente precisa usar o browser sem qualquer necessidade de instalar um plugin. Super fácil. Né? Então, vamos fechar essa janela de novo. Pois é, então foi isso em termos breves. Foi isso em termos breves o Conference App. Né? Voltando aqui. Então, como funciona, então, quando você, seu equipe de cloud, né, em nuvem, quando você tem o seu Jurfix, né, a sua reunião semanal, você vai mandar cada vez um link para a sua equipe, ou como você trabalha? Valeu, Alex. Foi um ponto que anotei, mas esqueci de citar, né? Então, eu sou uma pessoa meio desorganizado, né? Então, eu estou tentando levar a fama para cima, mas não é o caso assim, não. Então, a gente tem semanalmente várias reuniões e geralmente eu não estou olhando na minha agenda, não conte para ninguém, né? Mas geralmente não olho, eu simplesmente olho, quando é sexta-feira às 14 horas, eu vou dar uma olhadinha aqui. Se tem pessoas lá dentro, é provavelmente minha equipe esperando para uma reunião acontecer. Então, aí é o horário de entrar. Então, eu amo nessa versão 13R3. Um grande avanço para mim foi, de fato, os patch counts, né? Porque os patch counts mostram imediatamente se alguma coisa está acontecendo ou não. Para mim, um grande avanço e uma grande ajuda. O número pequeno faz uma grande diferença. Pois, então, Alex, esqueci mais alguma coisa aqui nessa apresentação? Não, tudo certo. Então, eu acho que foi isso, mais ou menos. Convido a todos vocês a experimentarem essa solução nos dispositivos que a gente tem, ou mesmo como na solução em nuvem que vocês devem ter instalado já. Bom, nesse momento, passo a bola para o Vitor. Você também trouxe novidades para a gente, né? Obrigado, Ben. Passo aqui o mouse para você. PowerPoint. Ist ok. Voltando, mas desculpa, só para mim mostrar isso. Só é interessante por isso, tem essa slide aqui, porque aqui você pode ver, you can also dial in via telefone. Isso não foi parte do convite que Guilherme mostrou, porque na nossa PABX de marketing não tem ligado nenhum tronco, né? Mas é também possível de ligar com o áudio ou como fone fixo, como fone app, através de um telefone normal. Você pode ligar entrar numa conferência também. Então, né, participar. Tem uma conferência através de uma ligação de áudio, né? Isso. Através de uma linha telefônica comum. Isso, obrigado. Tá, obrigado, Victor. Obrigado, Alex. Olá, chamo-me Victor Moracho e hoje vou apresentar as novas funções de presença que vêm com a nova versão 13R3. Antes de mais nada, primeiro de tudo, por que se chama versão 13R3 e não versão 14? Em primeiro lugar, porque não somos supersticiosos. Em segundo lugar, porque muitas das funcionalidades são melhoras muito avançadas das funcionalidades existentes nas outras duas versões anteriores, que funcionaram muito bem.
Na verdade, mais de 70% das características solicitadas pelos parceiros foram aplicadas nesta nova versão. Em relação à presença, existem 3 grandes novidades. Mapeamento de presença do calendário, o conector para Microsoft 365 e o conector para Quando. O mapeamento da presença do calendário permite configurar a forma como o estado de presença do servidor Exchange será sincronizado com o PBX. Por exemplo, é muito útil para o departamento de recursos humanos e para respeitar a proteção de dados. Se um colega está doente, alguém dos recursos humanos pode entrar uma reunião como doente e o estado de presença do calendário do funcionário muda automaticamente. Com o novo mapeamento do calendário do Innovaphone MyApps, há muitas opções de sincronização, normas de prioridade, reuniões provisórias, out of the office messages, se fica fora do escritório, férias, teletrabalho, home office, em término, anywhere workplace. Isto consegue uma sincronização perfeita, global e precisa de presença. Uma pergunta típica é: um Innovaphone PBX pode ser integrado com Microsoft Teams? A resposta é sim, pode. É possível ligar um PBX Innovaphone com Microsoft Teams. Já tínhamos a possibilidade de integrar Teams com Session Border Controllers certificados pela Microsoft através de Direct Routing, ou a nível utilizador, a integração também era possível utilizando a CostumeApp. Eu utilizo muito esta aplicação personalizada e por isso tenho MyApps dentro das Teams e da telefonia Innovaphone. Eu gosto muito da CostumeApp do Innovaphone. Mas agora, com o Innovaphone MyApps conector para Microsoft 365, esta integração também inclui sincronização de presença entre as duas plataformas, Teams e Innovaphone. Por exemplo, para que, se eu estiver numa conferência dos Teams, e, por exemplo, a recepcionista está tentando transferir uma chamada para mim, ela pode ver pela presença sincronizada no PBX que eu estou ocupado. Em términos, o conector Innovaphone MyApps para Microsoft 365 sincroniza a visualização da presença das Teams da Microsoft no PBX de Innovaphone e vice-versa. O estado de presença disponível, ausente, ocupado no telefone é transferido para MyApps em tempo real. Acontece, né, quando você está participando numa reunião no Teams e alguém tá ligando no seu telefone, né, é ocupado, né, então não funciona, certo. Não perturba, não atrapalha, então certo, yeah. Se quiser usar o Teams, bem, mas isso é muito útil. Muito prático, certo. Yeah. Nesse ponto, podemos fazer uma pergunta, né? Uma questão: qual é o seu principal sistema de conferências? Por favor, responda corretamente. Innovaphone MyApps, Microsoft Teams ou qualquer outro? Qual utilizas? Eu já sei a resposta, né? A minha, né? Sim.
Eu acho que é só mas vamos mostrar também a solução, né? Mas eu acho que só usando uma solução só para tudo isso. Eu estou certo de que depois da apresentação de hoje, cada vez um maior número de pessoas irá utilizar o sistema de conferência em nova forma, MyApps. No caso de utilizar qualquer outro sistema de conferência, também temos a solução para a integração. Então, o que é o resultado? Vamos ver. Quem respondeu corretamente? Bom, o resultado tem espaço para melhorar, mas já está começando a ficar bom. Tá. 33% estão utilizando MyApps Meeting, tá. 7% Microsoft Teams e 60% utilizam outro sistema. Oh, ok. Tá interessante, mas então, melhor do Teams ainda, né? Mas melhor do Teams. Mas tem espaço para melhorar. Mas agora você conhece melhor o sistema de conferência em MyApps e espero que você usar, né? No próximo webinar já vamos ver outros números, né? Isso. E então, assim, para os 70%, né, Victor? A gente tem também uma solução. A integração com outro sistema de conferência, temos a solução de quando conecto. Conecto para quando seu estado de disponibilidade telefônica torna-se visível. Por um lado, através da sincronização do estado entre MyApps e outras aplicações de conferência, como Teams, Zoom, Webex. E, opcionalmente, este visible quando puede venir con una pequeña luz que asigna el estado de presencia a través de LEDs coloridos. Esta pequeña lámpara. Muy útil, por ejemplo, para grandes contact centers donde se precisa una visión panorámica de los agentes, si están ocupados o disponíveis. Ou para teletrabalho, coloque-se a lâmpada, a luzinha, contra a porta, para que esta se acender, ninguém o perturbe. Isso. Mas Innovaphone tem desenvolvido este conector quando app não só para luz, mas também como middleware para integração com qualquer outro sistema de conferência. Teams, Zoom, Webex. Por esse motivo, o app para Conector Quanto pode ser comprado com ou sem uma lâmpada BC Light. Ok. Para terminar a minha parte, incluímos também novas funcionalidades para a autenticação OAuth2. MyApps OAuth2. O OpenID Connector é uma moderna substituição da NetLogon por ADFS, Active Directory Federation Services de Windows. Funciona de forma similar quando se pode inscrever para uma conta usando o login no Facebook ou no Gmail. Nas outras versões, a encriptação de dois fatores já estava implementada. Agora, com OAuth2, incluímos o último standard em Secure Login. A segurança continua a ser uma de nossas prioridades. Estas são algumas das novas funcionalidades, mas há muito mais melhoras em novas apps. Certo, Bernd? Pois é, né? Então, essa ideia de criar apps de terceiros é bomba, né? De fato, a gente vê que o universo de apps de terceiros, apps de parceiros nossos, cresce e cresce e cresce e cresce. Então, vamos dar uma olhadinha rápida no nosso website. Alex, você pode mudar? Ou, talvez para... deixa eu ver se eu consigo também. Para nossa página, a forma mais legal de ver... Chrome. Cadê? Aqui, ó. Isso. Caramba, aqui, ó, a gente vê
a nossa página em português, né? Só quero chamar a atenção, a nossa página em português já está bastante completa. E aqui no primeiro tópico, My Apps, tem aqui no último tópico da lista, a gente mesmo vê o conteúdo do nosso App Store. E aqui vemos que temos aqui nessa coluna, por exemplo, se vemos quantas empresas parceiras nossas já estão preparando apps e entregando apps próprios através do App Store. Então, você vê que por volta de uns 10 empresas já que a gente tem aqui, e aqui você vê a quantidade de funcionalidades que eles oferecem. Se a gente vai dar uma olhada, né, através desse Web Store, a gente vê um monte de apps. Aqui, o início, são muitos apps da Innovafone, mas tirando esses apps da Innovafone, a gente vê por volta de uns 40 apps de parceiros. Então, gostaria de motivar vocês a pensar com carinho, de repente vocês também têm uma ideia para criar um app que vocês podem desenvolver e entregar para o nosso App Store e assim também criar ainda mais gosto sobre a plataforma MyApps. Vou dar uma olhada, né? O Alex citou antes um app que se chama como era mesmo? To-Do App, ou seja, o app onde você coloca todas essas tarefas que você sempre esquece, né? Então, aí tem um parceiro nosso, a empresa FX, que escreveu esse To-Do List. É um app simplesinho que se consegue instalar na plataforma App. Dessa forma, o app está disponível para todos os usuários que você quer liberar o app e, no caso do Alex, como ele falou, ele está usando esse To-Do App em todos os aplicativos dele, no computador, assim como nos aplicativos móveis, e assim sempre está sendo lembrado a fazer as tarefas que ainda estão em aberto. Não é assim, Alex? Sim. Pois é, então grátis. e é gratuita, sim, né? Um aplicativo sim. gratuito. Mas também vale a pena falar aqui, também se os aplicativos têm licenças, vocês podem alugar essas licenças. Dessa forma, vocês conseguem experimentar qualquer aplicativo também que precisa licenças, vocês podem locar para um momento pequeno, um dia, sei lá, 2 dias, por um preço mínimo e consegue ter uma experiência sobre o funcionamento daquele aplicativo. O sistema é muito fácil, é muito flexível. Tentem, experimentem, vão lá procurar saber o que esses aplicativos oferecem e tentem, experimentem. E nesse caso do FX, por exemplo, né, é também um revendedor, né? Então é possível, né, de desenvolver também apps como revendedor. Mas eles usam, você pode comprar, né, esses apps, como o Bernd falou, com ISC. Então, os ISCs se compram por minuto, segundo, aluga. Aluga ou compra? Assim, tá, ok, tá bom. Mas você pode alugar esses apps para o cliente pode tentar, e os ISCs, né, se compram, como você sabe, por segundo. Então, o custo é minimalismo. É muito baixo. Muito flexível também. Então, eu acho que é e também, né, tem essa, desde já, a versão 13R2, né, você pode combinar as licenças de compra com licenças de aluguel, né? Então, é possível de só introduzir, mostrar essas apps, qualquer app, na verdade também os da Innovafone mesmo, só para o cliente, pode brincar com isso para um custo muito, muito baixo. Pois é, então eu acho que já chegamos ao final, né,
né? Do webinar, talvez a Cecília. Verdade. Tem mais uma perguntinha. Tem uma? Aham. Mas na minha lista, na minha cola, não tem mais nada não, viu? Não, mas eu me lembro porque eu sou um cara bem curioso, né? Então eu gostaria de saber se alguém já abaixou e usou um map de terceiros, né? Boa pergunta. Poderíamos né, perguntar ao início, então, né? Com 100%. Eu já usei duas. Ok, tá. 2 aplicativos de terceiros, já usei. Mas como tem 40 mais ou menos, né? Tem chão para frente. Mas já usei 2. Verdade. Tá bom. Então, vamos fechar o questionário. E, Cecília, o que é o resultado o resultado foi interessante. 50% sim e 50% não. Nossa, mas que bom. Uau. Que bom. Pois, então chegamos ao final desse webinar. Cecília, você tem mais algumas novidades para a gente? Sim. Então, primeiro nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês. E repetindo, né? Relembrando, perguntas, comentários e feedback, por favor, envie um e-mail para webinar@inovafone.com. Que nós gostaríamos também de lembrar a vocês é que em breve teremos o retorno dos diálogos da Inovafone, né? Que são encontros presenciais, para quem ainda não conhece, né? E exclusivos para os nossos parceiros. Os diálogos, então, são uma oportunidade, né, de se conversar com várias equipes da Inovafone, por exemplo, equipe técnica, equipe de vendas, nuvem, com gerência, até com diretoria. Além disso, também, é claro, é uma boa oportunidade de se fazer network, já que vários parceiros de vários pontos da Europa e fora da Europa estarão presentes. E, é claro, como qualquer evento da Inovafone, sempre naquele estilo descontraído, com boa gastronomia, então vale a pena. Este ano, os diálogos acontecem a partir de abril e devem acontecer, então, em algumas cidades da Alemanha, França, Espanha, Itália e Polônia. Se vocês quiserem, então, obter mais informações sobre os diálogos, procurem o Alex ou o Victor, eles vão informar vocês sobre todos os detalhes. Então, mais uma vez, agradecemos a presença. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Só que falta data dos diálogos no dia 20 de abril já, também, em Sindelfingen, aqui na nossa sede, para todos os países que não quiseram participar em alemão ou em Polônia. Em inglês tem um diálogo internacional e todo mundo está bem-vindos. Também os países fora da Europa, eu repito, 20 de abril. Então, fala com seu chefe. Estamos lá, então, né? No 20 de abril. Vocês todos estarão lá, não é? Sim. No dia 20. Com certeza, né? Uhum. Se tem festa, estamos lá, né? Muito obrigado também do meu lado. Obrigado. Obrigada a todos e até o próximo Inovafone Webinar. Tchau. Tchau.